Pode ir? Valendo! Pode ir? Por isso aí, pra lá. Está gravando. Tá. Fala galera, tudo bem com vocês? Wilson do Passagem para 4 e hoje a gente está aqui na casa dos nossos amigos, do Luciano e da Liliane. Eles vieram do Brasil para cá com visto EB2NW e eles vão contar tudo para vocês. Então vem com a gente. É isso aí, pessoal. Vem com a gente. Nós nos conhecemos lá em Winter Garden, onde as nossas meninas estudavam na mesma escola. Então foi lá que a gente começou a conversar, trocar figurinhas, um trocar ideia com o outro e ali que a gente começou a criar uma amizade. Então, gente, eu queria que vocês contassem aí pra galera de onde veio esse sonho de imigrar aqui para os Estados Unidos. Boa noite, amigos do Passagem para 4. Obrigado, Wilson, pela oportunidade. Hoje eu vou estar aqui com vocês falando um pouquinho do meu processo do EB2NW, um pouquinho da nossa história. E respondendo a sua pergunta, o meu desejo de vir para os Estados Unidos começou lá em 2014, quando eu vim fazer um intercâmbio na região de Nevada. Já estava casado, a gente estava com um filho, a gente tem 2 filhos. Passei um mês estudando e em 2018 eu trouxe toda a família para passear na Disney, já era um sonho de toda a família, certo? A gente curtiu muito a região aqui da Flórida e surgiu o desejo, eu estava há muitos anos, eu trabalhava no setor de telecomunicações do Brasil, não estava muito feliz com a minha carreira, com o andamento dela, e eu decidi buscar novos ares, e aqui era de fato um ambiente que eu gostaria de viver e ter essa experiência. Então, aí em 2018, quando nós retornamos para cá, nós pegamos e falamos, vamos começar a ver o que a gente vai fazer. Nisso que a gente começou a pesquisar, mas era aquele sonho distante, sabe? A gente achava que imigrar era só através de casamento, era através de empresas, né, que te contratam, enfim. Por fim, chegou a pandemia, e aí com a pandemia a gente começou a consumir mais conteúdo sobre os Estados Unidos. E com isso apareceu a informação do EB2NW. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? A gente começou a amadurecer a ideia, porque ele tem muito tempo ele tem uma carreira, né? Ele é da área de TI. E conforme a gente foi olhando, né, os escritórios, a gente foi vendo, a gente meio que achou que ia dar certo. Lu, então conta pra galera um pouco mais sobre a sua carreira lá no Brasil e qual foi o link que você visualizou nessa oportunidade da sua carreira profissional com a vinda para os Estados Unidos. Eu sou analista de sistemas de formação, eu sou pós-graduado em gestão empresarial e eu fiquei trabalhando no setor de telecomunicações por aproximadamente 17 para 18 anos. Foi uma ascensão de carreira, eu comecei como programador, depois eu comecei estruturando projetos relacionados à TI, depois eu tive uma fase cuidando de operações de call center e produtos dessa empresa de telecom, banda larga, fibra ótica, e no final eu me coloco como especialista em redução de custo, então eu olho todo o mapa das operações, o que pode ser automatizado, o que não pode, e a partir daí como é que a gente pode reduzir os custos e aumentar a produtividade e lucratividade da empresa. Então, toda essa minha trajetória, ela foi colocada no papel, a gente vai falar um pouquinho sobre os prompts também, e a gente começou a avaliar essa possibilidade, a gente assistia muito vídeo no YouTube, então foi o caminho inicial para a gente conseguir fazer esse pleito. Na verdade, a gente começou a ver o YouTube, né, como eu tinha falado na pandemia, e quando apareceu o EB2NW, eu comecei a pesquisar, só que é um processo onde ele vai te dar a oportunidade de estar aqui pela sua profissão, né, pela sua história. Então, quando a gente começou a ver a carreira do Luciano, né, desde lá de baixo, quando ele entrou como analista, aí ele subiu, virou coordenador, quase 18 anos de empresa, teve ascensão profissional, ascensão salarial, a gente colocou no papel, né, a gente começou a colocar são 7 prongs, 9 prongs, eu não lembro mais. São 7 mais um, ele é subjetivo, enfim, eu cumpria todos. Nós começamos a colocar no papel
Por quê? Nós começamos a ver na internet sobre o EB2INW. Então era meio que um paralelo. A gente começou a consumir muito conteúdo sobre o EB2INW. Então a gente via live, a gente via algumas pessoas que já tinham passado. Inclusive nós contactamos pessoas que tinham acabado de ser aprovadas. Isso era 2020, era começo de 2020, início da pandemia, era março, abril. Então, quando a gente começou a ver quais eram os requisitos para o EB2INW e a gente começou a listar a profissão do Luciano, a gente viu que dava, porque era uma progressão de profissão, né? E como ele vem da área de TI e os Estados Unidos consome muito, né, profissional de TI. Eles tinham um déficit de profissionais, ainda tem um déficit de profissionais, né? Que é o STEAM, que é o Science, Technology, Economics and Math. Todas essas áreas, eles continuam solicitando profissionais para que venham fazer parte aqui nos Estados Unidos. Do nosso entendimento esses profissionais eles têm que ter você não pode ser um recém-formado, você já tem que ter uma certa bagagem e durante o processo você comprova isso. Então, eu entendo que o mercado ou o que as pessoas veem, consomem de rede social, ela tem muita gente que oferece muita coisa, mas de fato você precisa ter uma progressão de carreira, ter resultado. O americano ele é muito focado em resultado. Eles não estão preocupados se você está falando inglês, obviamente que a comunicação é essencial, mas eles querem resultado. Então, na minha carreira eu sempre tive muito resultado, então isso não foi, isso não é algo, para mim não foi nenhum problema, a gente trabalhou isso bem. Então, com essas pesquisas que nós fizemos, né, era meio que um paralelo. O que a gente via no YouTube, o que a gente começou a pesquisar, conversamos com algumas pessoas que tinham sido aprovadas, isso era início de 2020, começo da pandemia. E aí, entre os pré-requisitos, né, um deles que é a questão da educação, que o Luciano é graduado e pós-graduado, e aí por ele ser da TI, ele não tem, né, um conselho de classe, então no evaluation da educação dele, ele foi dado como um mestrado. E isso é muito legal, porque em toda a minha carreira, no começo dela, principalmente, eu sentia falta de ter um conselho regional no Brasil, né? Quem é da área de TI sabe muito bem que a gente não tem. E graças a Deus isso acabou sendo algo muito bom aqui, porque eles também não têm um conselho regional nos Estados Unidos para a área de TI. Então, a graduação, o que contabiliza são graduação, pós-graduação, mas também o tempo de carreira. Então, nesse evaluation, eu sou considerado mestrado aqui nos Estados Unidos. Não tem um peso de mestrado, mas é só na avaliação tem um peso de mestrado. Porque isso faz parte do pleito imigratório, né? Então, quando você contrata um escritório de advocacia, eles vão pedir a sua educação, porque isso faz parte, né, de um dos pré-requisitos. Além disso, tem a progressão salarial, então você como profissional, você tem que ter uma progressão salarial, porque isso caracteriza que você é um profissional em ascensão. Sim. Tem a questão da contribuição para o país, então o que você efetivamente vai fazer que vai contribuir para os Estados Unidos? Os Estados Unidos Acho têm que tá esse interesse. também com o meu histórico, né, do resultado que eu trouxe. Parte do processo é justamente a justificativa do que você fez no Brasil, que te qualifica, o que você considera que te qualifica para vir para os Estados Unidos. Então, como eu participei de processo de implantação tanto de ADSL quanto fibra ótica no Brasil, eu tenho alguns projetos na área. Então, um dos itens também são as cartas de reconhecimento. Carta de recomendação, que é muito importante. A carta de recomendação, ela é a sua história escrita por outras pessoas. Sim. Né? Então, se você quer fazer o EB2INW, tenha em mente que você tem que ter pessoas que vão te recomendar, fazer essa carta de recomendação, porque é um item, assim, importantíssimo. E não é fácil, tá? Muitas boas pessoas passam na sua carreira e eu tive excelentes recomendações, mas é um processo muito cansativo. Tem pessoas que você tem certeza que vão assinar para você teve um relacionamento excelente toda a tua carreira profissional, toda a tua vida profissional, e a pessoa ela simplesmente não quer, ela acha que pode dar problema com a empresa,
tem que ter papel timbrado, então, de certo modo, a empresa acaba entrando nessas recomendações. Então, esse é um ponto que você vai desprender bastante energia para procurar pessoas em toda a sua carreira, toda a sua história. E essa questão da carta de recomendação é algo muito diferente, né? Porque no Brasil a gente não tem muito esse hábito da carta de recomendação. E quando você precisa para um processo migratório, eu acredito que é algo fora do padrão e a galera deve estranhar um pouco também, né? Sim, estranha bastante, principalmente porque a pessoa tem que assinar. Então, existe a questão de confiança, é cultural do brasileiro, de naturalmente desconfiar. E não é comum esses processos de recomendação. Então, sim, foi desafiador a gente ter solicitado essas cartas. Graças a Deus. Eu tive algumas negativas de cartas surpreendentes que eu não imaginei que algumas pessoas não iriam me prover, assim como eu tive excelente. Eu fui abençoado com o vice-presidente da empresa, assinando a minha carta. Então, acho que essa recomendação, graças a Deus, ela foi fundamental para esse meu processo. E teve mais algum requisito que vocês lembram assim, que foi imprescindível nesse processo? Lembrei de um aqui, é a associação profissional. Eles reconhecem muito essas associações, como TI principalmente. Eu conheço muitos casos de profissionais que não são graduados, por exemplo, mas eles têm muitas certificações. No meu caso, eu tenho a certificação PMP do PMI, que é o Professional Management Institute, Scrum Master da Scrum Alliance. É uma entidade, uma associação, e ambas foram usadas no meu pleito para fazer parte dessa... E tiveram peso, tiveram muito peso, porque eu lembro que quando a gente começou o pleito migratório, o Luciano, ele tinha a teoria, mas ele não tinha o certificado. Então, isso foi um item muito importante antes da gente protocolar o pleito, ele ter realmente certificado físico que mostrasse que ele fazia parte dessas duas associações. Eu tinha faculdade, a graduação, eu tinha pós-graduação, mas de fato, no dia a dia, esse é um detalhe interessante e importante. E é um dos requisitos. Que eu deixei de lado na minha carreira, é um erro. Eu entendo que foi um erro que eu cometi, mas eu corri atrás. A Scrum é relativamente um processo que não toma muitos meses para uma certificação, então eu corri em paralelo com todo o processo de cartas. De novo, leva bastante tempo, então em paralelo a tudo isso, a gente foi se preparando o melhor para entrar, para ser muito mais convincente, né? Não só com resultado, mas com um pool de informações que fizessem efeito para o USCIS. Tá, e conta pra galera, vocês fizeram self-petition ou vocês procuraram algum escritório de advocacia que pudesse orientá-los nesse processo todo? Porque vocês já sabiam quais eram os requisitos, vocês já tinham todos os documentos ou pelo menos uma boa ideia de quais eram os documentos. Como foi esse processo para vocês? Durante as nossas pesquisas, nós verificamos que assim, o self-petition pra gente ia ficar muito difícil. A gente estava no meio de uma pandemia, a gente não conhecia muita coisa ainda, como que era, né, todo esse processo protocolar, entregar nos Estados Unidos, o que era consular, o que era ajuste de status. Então, a gente preferiu pagar por um escritório. E naquela época não tinha muito escritório, a gente tá falando de 2020, agora o boom do EB2NW é agora, tem muita gente oferecendo serviço, né? Tá muito mais fácil. Eu particularmente até acho que já passou um pouquinho o boom do EB2NW. E naquele momento, mesmo pra gente, é uma realidade assim, não é fácil. Os escritórios naquele momento eles cobravam $100 por consulta, é um valor considerável, muitas vezes para 10, 15 minutos de conversa. Então, na contrapartida, eu não achava que eu ia ter uma boa avaliação com 10, 15 minutos de conversa. Então, haviam poucas opções muito caras, que a gente não podia pagar por ela. A gente acabou optando por um escritório menor, um escritório em fase inicial. E a gente fez o que a gente deve fazer. A gente fez algumas consultas Serasa, para ver se era uma empresa idônea, e naquele momento não tinha nada que fosse negativo. Então, e a conversa foi boa, né? Eles foram... A primeira conversa foi boa, a gente mostrou todo o histórico, a gente já foi com a informação, a gente não largou para a mão do escritório,
né, resolver pra gente se a gente tinha ou não o perfil. A gente já sabia mais ou menos do perfil do Luciano e a gente só queria ter certeza por parte de uma empresa que isso iria acontecer. E foi o que realmente aconteceu, né? Durante a nossa conversa, ela bateu todos os requisitos, né? Foi visto que era possível fazer. Sim. E a gente começou a estudar a questão de pagamento. Então, como você sabe, né, Wilson, tipo, a gente não tinha muito dinheiro, né? Então, o que a gente tinha foi o quê? 70 mil reais na época. Eu não sei nem quanto tá hoje, né? Então, a gente ficou com muito medo de entregar o que a gente tinha para um escritório de imigração e não ter nada, porque a gente estava no Brasil, o escritório estava aqui nos Estados Unidos. E aí, você não conhece... A gente não tinha a mínima noção. Né? A mínima noção. A gente só viu que tinha os prongs e acabou indo. Mas isso é uma coisa que a gente gosta muito de frisar, né, Lu? Sim. O pleito é seu, né? O escritório você escolhe, mas é você que tem. É você o dono daquele processo. Tem que cuidar. Deixa eu compartilhar uma coisa que é importante. Depois de toda a avaliação do escritório, da definição, conseguir acertar valor, porque você tem que mandar o dinheiro para os Estados Unidos, e aí existe da minha parte pelo menos, existe uma inexperiência, então você paga altas taxas, IOF, porque você está tirando dinheiro do país. Então, para mim, pelo menos, isso naquele momento me gerou muita tensão, porque você não sabia de fato se você teria um bom resultado, e eu acho que essa foi a grande mudança. Depois que a gente pagou, adivinha, claro, tivemos problema, como não? Como todo bom escritório de advocacia imigratória, obviamente teve surpresa. Uma das sócias saiu, rompeu com o escritório, aquilo gerou muito medo. Mas várias noites sem dormir. Mas olhando para trás, você sabe que foi muito positivo. Por quê? Mesmo pagando, esse é um dos itens que a gente fala para todos os nossos amigos, todas as pessoas que me procuram para falar de EB2NW, que o pleito é seu, a história é sua. Mesmo você pagando, eu conheço muitas pessoas que depois de pagar, porque é um valor alto, naquele momento... Um valor muito considerável. Era um valor de um carro zero. Exato. A pessoa simplesmente mandava a documentação e esperava pela aprovação, que ela nunca veio. Não monitorava, não perguntava como é que estava indo, veio o que estava eu conheço acontecendo. pessoas que tiveram vários problemas, no nosso caso, graças a Deus, o problema começou na fase inicial. Então, por medo de perder muito dinheiro, a gente acabou assumindo boa parte do pleito. Então, o que eu esperava de um escritório, eu não esperei. Puxa. Então, sim. A Lili tem experiência, assistente social, ela faz avaliação socioeconômica. Então, das visões que ela tinha como profissional, as visões que ela tem como profissional me auxiliou muito no processo de contar a história do pleito. O meu pleito teve 7 correções de formulário, o que era para ter sido feito na primeira, que você espera que nunca mais tenha erro nenhum, vieram 7. Então, cada vez que vinha um simples formulário errado, a gente gastava horas revisando o pleito inteiro. Então, esse pleito foi lido várias e várias vezes, gerou bastante estresse, muitas noites que a gente não dormiu. Sem sossego. Sem sossego. Mas é aquela história, que nem eu sempre falei isso e eu bato na tecla. A história bem contada é a história que você consegue entender e é a história que dá certo. Não adianta você achar que você está entregando na mão de um profissional e vai dar tudo certo. Não, a história é sua, né? Pega a história para você vai ter o profissional que vai te ajudar, mas olhe tudo, olhe cada letra, olhe cada... Se você não confia que a pessoa vai fazer sua carta de recomendação, faça você a carta de recomendação, baseada na sua história. E peça para a pessoa assinar, veja se a pessoa concorda e a pessoa assina. E alterar, né? Porque, ou alterar, a pessoa fica à vontade. Sim. Mas o EB2NW, ele nada mais é do que você contar a sua história e a outra pessoa que está do outro lado, que é o agente da imigração, lê tudo aquilo que a gente está falando, dependendo do processo, gigante, tem 500 páginas desse tamanho. Sim, é enorme. Né? Como que uma pessoa do outro lado vai entender a sua história? Ele não está conversando com você, ele só está vendo papel. Entenda que esse profissional da ISCIS,
ele não é formado em TI, ele não é formado em medicina, ele não é advogado, ele não é veterinário, então a variação de profissionais que solicitam esse pleito é muito grande. Então eu entendo o básico, é um ser humano que ele vai ler a tua história e ele precisa entender em todas as páginas, ele também não tem um tempo lá tão grande assim, ele precisa olhar e falar assim, sim, esse profissional ele vai ser diferenciado aqui no mercado americano. Então são pequenos elementos que ele tem, na realidade, que esse profissional tem para fazer uma aprovação ou não. Ele tem os requisitos, né? Ah, ele vai bater os requisitos. Não adianta falar, não, a gente esquece esse requisito. Não, o guia dele é o requisito. Ele fala assim, ó, tem graduação, tem a associação profissional. É um checklist, né? De... Vai passando o checklist e conferindo, como tem que bater, qualquer né? outra pessoa que trabalha com documentação e com análise documental, é isso. Você tem o seu guia lá e você vai batendo. Se o que você contou não convenceu ou não está dentro daquilo que ele julga, né, ou vê que os Estados Unidos tem a negativa, tem a RFE e é um processo desgastante. A gente não teve. A RFE é Request for Evidence, que nada mais do que não estou acreditando muito na sua história, conta mais documentos, mais evidências. Isso. Conta mais. Então, a gente não teve problema, né? Nós tivemos de junho a outubro, foi o processo de montagem do nosso pleito. Correto. Nosso pleito foi protocolado em outubro, dia 2 de outubro de 2020, e a gente recebeu a aprovação no dia 12 de setembro de 2021. Direta, sem RFE, sem nada, graças a Deus. Foram 11 meses. Beleza, direto, Mas é aquela coisa. A gente ficava preocupado, né? Até protocolar, o dia que foi protocolado, a gente... Não, agora foi. Não depende mais da gente, né? Saiu das mãos de vocês, saiu das nossas mãos. Mas até o dia que foi protocolado, a gente olhou, reolhou, a gente pediu o processo de novo, a gente tem tudo até hoje digitalizado. Então, a gente viu que a história ela foi bem contada, né? E deu certo, graças a Deus deu certo. Aí a gente começou uma outra batalha, que era vir pra cá, né? Mas calma, então, só concluindo que isso é bastante importante. Muito mais do que a escolha de um escritório de advocacia, foque na sua história. Ela é importante. Aliás, hoje, em 2024, a minha recomendação para você que talvez pensa em fazer isso procure grupos especializados, faça por conta. Tem muitos grupos, WhatsApp, fórum, internet. Procure. Hoje tem muito mais Tem muito mais informação. Os grupos, a USCIS também, ela vem passando por um processo. USCIS é como se fosse uma autarquia no Brasil. Eles não recebem dinheiro do governo. Todo o dinheiro deles é do pagamento das taxas. Então, eu não posso falar por alguém da USCIS, mas o que a gente vê nos grupos, nos poucos que eu ainda participo, a régua aumentou. Eles estão muito mais criteriosos e filtrando mais exigentes nas análises. Mas ainda assim eu acredito que do mesmo jeito que foi com a gente, dependeu da gente fazer ou de estruturar muito o pleito, eu acho que você consegue fazer, principalmente vocês aqui no Passagem para 4, vocês têm completa condição de fazer um pleito por conta e não pagar advogado, que é um valor muito alto. Eu não recomendo um advogado, pela variação de outros profissionais que a gente viu em contato com outros profissionais que fizeram com outros escritórios, eles tiveram situações semelhantes. O escritório também, ele está focado, obviamente, em ter faturamento, ter lucro e muitas vezes, às vezes numa falha, em alguma etapa que não ficou muito bem contada, vem uma RFE e toma o seu tempo para responder isso, mas também do escritório. E aí o longo prazo é que determina a sua relação com esse escritório, a qualidade dele. Então, ao meu ver, assim, posso estar enganado, eu não sou especialista na área, mas se você tem o desejo, está empenhado e principalmente tem uma boa história, você consegue fazer por conta. A gente conhece várias pessoas, amigos que tiveram aprovação e fizeram pleito por conta. E se você acha que você não está preparado para fazer um self-petition, nada te impede de procurar um escritório, claro. Desde que cuide dele como seu filhinho, né? A sua história, a sua vida que vai mudar, é o seu dinheiro que você está entregando, né? Então, muito mais do que confiar
né, deixar para o escritório fazer a parte burocrática, eu acho que a melhor história é você quem conta. Tá, e a galera quer saber o que é esse visto EB2NW? Esse visto dele dá direito ao quê, Lúcio? Explica aí pra galera. O EB2 é um visto de trabalho, é um visto para imigrar, ele te dá residência permanente, ele te dá os documentos que te habilitam para trabalhar e viver aqui. Ó, bem diferente, galera, só fazendo um parênteses aqui, o nosso visto é o visto J, é um visto de não residente. Diferente do visto que o Luciano e a Lili têm, que é um visto de residente. É o visto EB e a subcategoria dele é o NW, que é o National Interest Waiver, que é a renúncia por interesse nacional, ou seja, os Estados Unidos ele não exige um sponsor de você, que é uma empresa de patrocínio, para vir para os Estados Unidos. O próprio Estados Unidos fala assim, ok, você tem uma história bem contada, você é um profissional diferenciado, eu vou te autorizar a morar e trabalhar aqui legalmente nos Estados Unidos. Nada mais é do que o Green Card. Né? A gente recebe um Green Card com validade de 10 anos, né? E nesse processo de 10 anos, hoje em dia com 5 anos você pode tentar a cidadania americana, né? Você aplica para uma prova e se você não aplicar, ele é renovado. Então, Green Card, Social Security e Work Permit. Perfeito. É isso, em termos de documentação. Wilson, assim, Work Permit, o Advanced Parole, numa fase de processo. Você recebeu uma autorização, você é um imigrante, você conseguiu isso temporariamente e depois eles vão lhe conceder o Green Card. O Green Card é o final, sim. Você tem o número de Social Security, mas o Green Card já é o documento definitivo. O Work Permit, na verdade, ele é uma autorização de estada aqui nos Estados Unidos, porque muitas pessoas que fazem o processo aqui ou que dão entrada no processo aqui recebem essa autorização enquanto é processado, mas quem já é aprovado, né, se você é consular, você vai fazer uma entrevista no Brasil, né, e a partir de lá você recebe um visa package, entra nos Estados Unidos e depois de 30 dias você recebe seu green card. E quem está aqui e aplicou, se é aprovado, vai depois fazer todo o processo de exame médico, enfim, e recebe o Green Card aqui. Então, EB2NW, Self-Petition, dá acesso a Green Card de 10 anos. E aí, assim, você vira um residente permanente. Você pode estar trabalhando. Você só não pode trabalhar em órgãos nacionais porque você não é cidadão, né? Mas qualquer outro trabalho você pode exercer sem problema nenhum. Muita explicação aqui, teve dúvida, comenta aí, a gente responde tudo para vocês. Boa! A gente responde. E o seu EB2NW foi Professional Plan ou Business Plan? Isso, no meu caso, ele foi o Professional Plan. Como toda a minha carreira, eu prestei serviço numa empresa do setor privado, todo o meu pleito, ele seguiu essa linha. Esse é um item bastante importante para você que deseja fazer esse visto. Se você é um profissional de carreira, setor privado, setor público, não importa, você deve fazer o Professional Plan. E qual que é a diferença entre os dois? Na realidade, o Business Plan, ele já, dentro do seu processo, você já vai contar exatamente quais são os seus planos para a abertura de uma empresa. Então você precisa ter comprovação de capital, você já precisa fazer um estudo de mercado, ou é aconselhável você fazer um estudo de mercado para onde você vai trabalhar. Isso é bastante importante, no meu foi mais simples. Professional Plan, chegou aqui com Green Card documentação, vai pro mercado, boa sorte, meu filho. E como foi para entrar no mercado de trabalho? Conta aí pra galera, porque essa é uma curiosidade que a gente recebe bastante aqui no canal, porque todo mundo quer saber quais são os primeiros passos, o que eu preciso fazer, onde que eu procuro. Conta um pouco da tua experiência Foi pra galera. mais difícil do que o pleito. Gente, foi difícil. Foi mais difícil, por quê? No Brasil, você está acostumado com o seu currículo, que conta toda a sua historinha, desde quando você era office boy, isso entrega a minha idade, mas no Brasil você fala em progressão de carreira. O americano, eu acho que eu já citei isso antes, ele está preocupado com o resultado, não é mesmo? Então, o que ele quer, eu tive que pagar uma consultoria especializada. Essa consultoria ela me deu várias dicas, dentre elas, e talvez a principal para cada vaga que você aplica, você precisa fazer um currículo com todas as suas experiências relacionadas àquilo.
Então, o seu processo de planejamento para atacar o mercado, para atacar a vaga, ele é maior. Você se dedica muito mais tempo numa vaga. Você liga pro agente que está... Pro recrutador. Para fazer FUP, como é que tá o processo, continua interessado. Porque os processos são demorados. Os processos não são adianta demorados. achar que é igual no Brasil, que é rápido. Aqui um processo seletivo pode durar 3 meses. Você pode demorar 6 meses para ser chamado para uma vaga. Então, é desgastante, porque às vezes você acha que você foi muito bem numa entrevista. Aí quando você vê, demora. Enquanto isso você tá tentando fazer outras. E aí tem recrutador que te responde, tem recrutador que não te responde. Então tem hora que você fica... Às vezes dá um certo desânimo. Rejeição é redirecionamento. Foca energia onde você precisa gastar. Eu, nesse sentido, na minha história, eu fui um azarão, tá? Eu levei alguns meses para conseguir me recolocar no mercado. Por todo esse processo da inexperiência. Outra dica é, desde o Brasil, você vai receber inglês. Por favor, é o básico. Eu tô atrás das câmeras, mas eu não vou aguentar. Porque eu falo. Gente, tá vindo pros Estados Unidos... Estuda inglês. Inglês, tá muito. bom, não sou só eu. Estuda inglês, gente. Senão você vira meme mesmo. Falando que você é fluente, você não tá falando nada com o entrevistador. É verdade. Eu tô falando, experiência própria. Então, estudem. Eu tava comentando que eu fui azarão, porque o meu processo demorou quase 5 meses para eu ser aprovado. Eu bati na trave várias vezes, gerente de projeto na Disney, na AT&T, meu setor de telecomunicações. Eu aqui nos Estados Unidos, eu acabei indo para o setor privado, mas enfim, eu acabei assumindo um departamento, uma supervisão de TI aqui no Orange County. Setor público. É o setor público, ou seja, eu trabalho... Totalmente diferente. Muito provavelmente, se você vier para Orlando e região, estarei trabalhando por você. E foi bem interessante, foi bem cansativo, porque é um processo de 5 meses, setor público, eles precisavam alocar recurso, então, por parte do contratante, existia uma preocupação se eu não ia desistir do processo. Do outro lado, sim, eu queria desistir, porque eu queria entrar no mercado, eu queria entrar em qualquer empresa. Por fim, foram meses desgastantes, meses que a preocupação bateu forte. Faz parte do seu processo de imigração um excelente planejamento financeiro. Se você vier para cá para ficar na casa do seu amigo, você provavelmente vai perder a amizade. Se você veio para casa de um familiar, você será rejeitado em um futuro breve. Então, por favor, faça um excelente planejamento financeiro. Façam terapia. É verdade. Que olha... Não é fácil. Gente, não é fácil, não. Não, a gente fala brincando, mas é verdade. Você o tempo todo você se testa. Fisicamente e mentalmente. Fisicamente porque, assim, você tá o tempo todo sob alerta, né? Você precisa... Assim, gente, Estados Unidos, assim, trabalhou, ganhou. Se você não trabalha, você não ganha. Os benefícios, você não terá. Não. Você não terá benefícios. Não tem. Então, assim, mantenha o seu lado espiritual bastante ativo, por favor, porque é um processo de fé. É um processo bastante difícil. A maior perda que eu, pelo menos, tive foi ficar distante da minha família. Eu deixei pai, deixei mãe, irmã, sobrinhos, todos os familiares que a gente ama de montão. Mas é um processo importante, porque a gente tá adorando, tá? Toda essa experiência, toda essa segurança, tudo que os Estados Unidos oferecem. Obviamente eles têm os problemas sociais deles também. Qualquer outro país. Mas a gente tá gostando muito. Eu, pelo menos, estou adorando essa experiência. A gente teve os Estados Unidos que você vem como turista, ele é diferente dos Estados Unidos quando você é residente. Por quê? Você precisa ir tirar sua carteira de motorista, você vai encontrar problema. Você precisa abrir uma conta no banco, você vai encontrar problema. Você vai no Walmart, às vezes trocar alguma coisa, você vai ter problema. Aqui, como qualquer outro lugar no mundo, você vai ver pobreza,
você vai ver desigualdade, você vai ter algum... Infelizmente, assim, existe a questão do preconceito. Querendo ou não, às vezes você se depara com algumas coisas. A gente brinca do inglês, né? Mas o inglês, ele é um divisor de águas muito grande. Eu sofri muito no começo, eu chorava muito porque eu não sabia. E as pessoas, quando você não fala inglês, elas... Tem gente que tem paciência, tem gente que não tem paciência. Então você tem que saber lidar com isso, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa, você precisa de um serviço, a outra pessoa que tá lá do outro lado, ela não é aquele americano do filme, né? Gente, comunicação é o básico, venha preparado, venha com o inglês afiado. A gente tentou, nesse processo que a gente foi para o Intergarden, se distanciar um pouquinho da comunidade brasileira, que pelo menos aqui a gente fala bastante de Metro-Oeste, mas o Intergarden já estava cheio de brasileiro. A Juliana foi meu primeiro contato com uma pessoa do Brasil, porque a Alice, a nossa filha, né, ela entrou na escola e a gente teve um problema muito grande, porque ela não falava inglês, ela era muito segura. E a Luísa foi a primeira amiga da Alice, né? Então, eu nunca esqueço que a Alice chegou com um papelzinho. Foi uma benção. A Alice chegou com o papelzinho assim com o telefone da Juliana. Mãe, a Juliana, a mãe da Luísa, te deu o telefone. E aí a gente começou a conversar, a gente começou a ter mais contato. Foi muito bom, né? Eu acho que se você quer imigrar e se você precisa ter essa segurança, você vai ter boas amizades, você consegue ter boas amizades. Eu acho que uma rede de apoio, ela é legal, ela com amigos, sim. Tanto para criança quanto para gente que tá sozinho, sem família. Mas é um desafio. Imigrar é um desafio, não é fácil. Não é fácil. Eu principalmente, quando eu falei, eu vou, né? Tipo, vou morar nos Estados Unidos, vai ser legal pra caramba. Eu sofri bastante. Eu sofri bastante mesmo. Foi difícil me adaptar. Mas hoje em dia eu não troco nada do que eu tenho hoje pra voltar. A gente vê que nossos filhos estão bem. 2 anos depois, felizes, casa própria, filhos super bem, vocês com empregos muito legais. Conta pra galera, quais as principais pontos que vocês podem frisar que seriam importantes para quem tá pensando em vir ou para aquela pessoa que já tá aqui há muito tempo e tá patinando e não consegue sair do lugar. Que dicas que vocês poderiam dar para essa galera? Posso começar? Pode. Disciplina e persistência. Resiliência acima de tudo. Uhum. No nosso caso, isso é muito de família para família, respeito, obviamente, todas as decisões individuais, mas, por exemplo, quando nós viemos, a gente optou por não fazer, por exemplo, pacote Disney, nenhum parque, porque não era turismo. Não era o foco. Não era o foco. Então, assim, ele já veio. A gente já tem todos esses acessos, mas naquele momento, a disciplina financeira, eu estiquei muito orçamento, para poder estar aqui, poder continuar, para não ser para não ter uma experiência ruim, ter que voltar, sabe? Se for voltar hoje, não é o caso, mas se fosse para voltar, é por escolha. Não seria por não falta conseguir, não conseguir superar. E é desafiador, profissionalmente, a carreira. Incrivelmente, o setor público aqui parecido com o do Brasil, sabe? E eu que vim do setor privado, a dinâmica é muito intensa, então minha energia é sempre muito alta. Graças a Deus eu tenho conseguido trazer bastante resultado. Então, o resumo é família. A Alice, ela conseguiu, através de boas amizades, a Luísa, ela conseguiu se desenvolver, ela ganhou fluência aí coisa de um ano e pouquinho. A gente costumava brincar que o Guilherme era o número 1, eu era o número 2, né? Enfim, e agora eu já sou o número 3, eu já caí. Já tá caindo. Caindo na escala. Eu sou o número 4. Mas é uma brincadeira interna e a gente... O importante é a gente continuar e a gente... Não é se desafiar, mas é apoiar um ao outro para que a gente consiga se desenvolver. Obviamente que o meu processo de seleção, a Lili participou dele também, então hoje ela já usa isso, esse conhecimento, então a gente troca entre a gente mesmo, no seu próprio grupo, figurinha para que a gente consiga evoluir. Então, graças a Deus,
De fato, com 2 anos já consegui financiar uma casa. Tenho bastante reconhecimento, tá tudo bem, tá tudo funcionando. A Alice está se desenvolvendo, o Guilherme já tá numa carreira. Ele é fly attendant numa companhia aérea, ou seja, ele já está voando para o mundo inteiro. Então, todo esse processo, essa ascensão, a gente olha para trás e fala, tá valendo a pena. Pegando esse gancho, quando a gente faz uma retrospectiva de quando a gente chegou, né, a nossa filha insegura, o nosso filho tinha acabado de deixar 2 anos de faculdade no Brasil e veio para cá. Eu acho que você ser o tempo todo honesto em tudo que está acontecendo, sabe? Não fantasiar, né? A gente não pode fantasiar as coisas. O que você está fazendo é real. Você está saindo do seu país, você está vindo para um país diferente, é outra cultura, é outra sociedade, é outro idioma, né? Assim, você precisa se adaptar e você precisa deixar isso muito claro dentro da sua casa. Por quê? Porque a sua casa vai ser sua rede de apoio. A sua família é sua rede de apoio, porque você não conhece o seu vizinho do lado, você não conhece todo mundo do bairro, é impossível isso. Então, eu pelo menos, né, eu faço essa reflexão, né, dos nossos 2 filhos, né, a Alice, ela está muito bem, a gente tem um filho de 22 anos, ele vai fazer 22 anos agora, ele se desenvolveu no inglês, ele aprendeu um 3º idioma, hoje ele tem um trabalho bacana, né? Ele tá bem, o Luciano tá bem, a Alice tá bem, eu estou bem, nós trabalhamos em empresas americanas, né? Ambos trabalham para empresas americanas e, assim, claro, né? O começo foi difícil? Foi. Não dá pra falar que a gente viveu plenamente, né, a cidade turística que a gente viveu, não. A gente fazia vários programas gratuitos, né? Ia passear, sabe? Tomava um sorvete porque o orçamento era limitado, porque a gente sabia que aquilo era o momento, né? Que uma hora aquilo ia passar. E realmente passou, né? Todo aquele... É engraçado que a gente fala assim, né? O primeiro ano é mais difícil. Real, o primeiro ano é mais difícil. Pra gente foi 1 ano e meio, né? Demorou um pouquinho mais. Demorou um pouquinho mais. Demorou um pouquinho mais. Lógico que assim, hoje a gente tá bem, a gente conseguiu comprar uma casa, né? Todos trabalham. É o mundo ideal financeiramente? Não é. Mas ainda que a não. nossa vida é muito melhor aqui do que é no Brasil, sim. A gente tem acesso a mais coisas? Tem. Né? Mas eu acho que é uma coisa que guarda pra você. Tenha disciplina. A parte boa passa e a ruim passa. Então você tem que pensar o seguinte: se você vai colocar a parte boa na frente, é consequência. A parte ruim vem depois. Então não adianta você chegar aqui e querer fazer tudo que você tem que fazer e passar anos sem conquistar uma casa, ou passar anos sem poder trocar seu carro, ou passar anos num trabalho que não seja a sua profissão. Então, se sacrifique primeiro, vai passar, passa, gente, passa, é difícil, mas passa. E depois você vai ver que você consegue colher bons frutos, né? Gente, coloca o mantra: plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então, se você plantar coisas que momentâneas, o seu plantio ele não vai dar frutos, né? Então, se você vai aos pouquinhos, com humildade, com paciência, colocando todo dia alguma coisa na sua meta, o final, a colheita, ela é boa. A gente fala né, por experiência própria. Sim. Não é fácil, nunca foi, nunca vai ser, não existe, né, a fórmula mágica, mas se você tem coragem, porque eu falo que migrar é um ato de coragem, começa por aí. Se você tem coragem para emigrar, então tenha disciplina. É isso. Né?
Gente, foi muito legal esse bate-papo com vocês. Muito obrigado por compartilharem a história de vocês. Obrigado pelo café, jantar aqui que vocês ofereceram pra gente. Tava tudo uma delícia. Lili fez um pão aqui, gente, que tava sensacional, divino. Depois ela vai passar a receita. Patê de frango tava muito bom com esse pãozinho que ela fez. Vai passar a receita. Passa a receita, gente. Ó, gente, é super bom vir na casa do amigo pra gravar o vídeo e ao mesmo tempo você já come, né? Troca uma figurinha. Gente, obrigado por compartilharem. Galera, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa que a gente abordou aqui nesse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscrevam no canal, já deixa o joinha aí, ativa aqui o sininho para receber todas as nossas notificações e a gente se encontra no próximo vídeo. Gente, obrigado. Imagina, obrigada Tchau. a vocês. Obrigado, gente. Obrigada, passagem para 4.